Veja no programa de hoje, segundo capítulo da minissérie sobre as cooperativas da FECOAGRO e o pós-pandemia vai destacar a Copérdia. Esse distanciamento, ele causa problemas. E a Colácer de Lacerdópolis. Cuidado com máscara, distância, né? Vamos mostrar também o programa da Cidasc que define as regras para o abate de novilhos precoces. É importante ele ter um controle rigoroso. E revelar por que a cadeia da soja tem puxado as exportações catarinenses. Ela vem aumentando na área de cultivo. Alertando, incentivando, revelando hábitos, o programa Cooperativismo e Notícia já está no ar. E pedindo licença para entrar aí na sua casa. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi. Venha conhecer o real valor do nosso tempo. O Sesc, Sescope Santa Catarina. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. E Fertilizantes FECOAGRO, o adubo do cooperativismo catarinense. Salve, amigos cooperativistas! Nós abrimos o programa de hoje com a minissérie sobre as cooperativas do Grupo FECOAGRO. O propósito desse movimento é dar destaque para as ações de cada organização em relação à pandemia da Covid-19 e os projetos para o futuro. Nesse segundo capítulo da série, destaque para a Copérdia de Concórdia e a Colácer de Lacerdópolis. Seja na área de grãos, leite, suínos, de aves ou consumo, a Copérdia se notabilizou nos últimos anos como a segunda maior cooperativa agropecuária de Santa Catarina. Cresceu mais de 16% em faturamento, chegando a 1 bilhão e 500 milhões de reais. São 78 filiais espalhadas por Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná. Ganhou musculatura através de uma gestão rural eficiente e dos programas internos de treinamento. Essa crise sanitária que quase parou o mundo também afetou a Copérdia. As ações do dia a dia precisaram ser repensadas para evitar o contágio do vírus. Iniciativas, aliás, que poderão ser repensadas e retomadas assim que a pandemia passar, com o objetivo principal de reduzir custos. O que a gente consegue observar é que as equipes, de maneira geral, estão encontrando alternativas para que a gente continue com o nosso propósito de trabalho. Nós temos muito claro, Domar, 3 grandes diretrizes, né, que estão alinhadas com o nosso grupo, que uma é a velocidade, né, a outra é a proximidade e a consolidação. Então, com base nisso, esses 3 pilares que a gente instituiu agora, especialmente no último ano, que é o primeiro ano da nossa gestão, a gente precisa encontrar alternativas para continuar atendendo esses 3 pilares no nosso ponto de vista. As atividades, principalmente de campo, foram, de certo modo, impactadas também. Mas nada que pudesse afetar o desempenho geral. Nosso maior desafio realmente foi essa questão do distanciamento, né? Porque você veja bem, você vem num processo de trabalho, de proximidade com o produtor, ajudando ele na concepção dos seus projetos lá na propriedade. Como é que você muda isso de uma hora para outra? Você deixa de ter esse contato. Então é natural que num primeiro momento a gente sentiu bastante, porque esse distanciamento ele causa problemas, né? Até você achar uma outra alternativa dessa comunicação, dessa vossa assistência que você vem fazendo, é claro que impactou, né, negativamente. Teve alguns projetos que, inclusive, a gente teve que parar eles, né, por um período até razoavelmente grande. Hoje já a gente encontrou alternativas para a gente retomar isso. É claro que há uma certa flexibilização já,
e isso acaba favorecendo a retomada dos trabalhos. Com toda a insegurança em relação ao vírus e principalmente sobre o comportamento da economia, fazer previsão econômica está muito difícil, segundo o presidente Martini. A formatação de trabalho que a gente tem, essa questão da valorização das pessoas, da valorização do produtor, do cooperado, da valorização da cooperação, são ferramentas de trabalho que me parece que a maioria das empresas, ou aquelas que tiverem a visão estratégica e conseguirem adequar esse novo modelo, valorizando esse processo, vão sair mais rápido dessa dificuldade. Então, me parece que o cooperativismo, apesar dele estar nesse modelo aí já há bastante tempo, tivemos que nos reinventar, mas certamente algumas oportunidades, certamente elas vão estar mais próximas em função da metodologia de trabalho que a gente já vinha adequando. Já na pequena e charmosa Lacerdópolis fica a sede administrativa da Colacer. É a nossa menor cooperativa, com pouco mais de 300 associados, mas que teve um dos maiores resultados econômicos do grupo, proporcionalmente ao tamanho, com crescimento de 19%. Os 50 colaboradores da Colacer se desdobram para atender as áreas de grãos, suínos e leite, como explica o presidente Ademir Lazarin. Sim, né? Mas a parte de comércio, né? A parte dos suínos, de loja e tal, isso aí tá normal, né? Mas essa parte ali a gente vê que mudou, teve que mudar, né? Temos que entrar nesse ritmo, né? Para ver o que dá, a gente não sabe aonde que vai ser o pico desse negócio, né? Dessa pandemia, né? Não se sabe aonde que é, daí estamos ali, nessa dúvida, né? Todo mundo tomando os cuidados para evitar contágio e tudo mais, né, presidente? Isso, todo mundo usando máscara direto, né? Todo mundo se prevenindo, né? Para não... com esses cuidados, né? O senhor tem percebido no dia a dia que as atividades foram impactadas, tiveram que ser repensadas mais remotamente, menos remotamente, mais presencial, ou aí em Lacerdópolis foi mais tranquilo? Aqui na Lacerdópolis é um município pequeno, na verdade, né? Daí, na verdade, não temos nenhum caso no município, para você ver que não temos nenhum caso ainda de Covid aqui no município, né? Então tá tranquilo, mas estamos tomando os cuidados, né? Tipo assim, também os técnicos, assim, nas propriedades, né? Tipo assim, a gente vai cuidado com máscara, distância, né? E por telefone, né? Com os veterinários também a gente tá atendendo, mas sempre com os cuidados, né? Sem aglomeração, né? Sempre mantendo uma distância, né? Lá no campo, as atividades remotas foram ajustadas para que o contato físico com o produtor fosse o menor possível. Outra opção importante foi repensar o planejamento financeiro para o pós-pandemia. Continuar assim, com a exportação ali, com o grão também alto, o soja, o milho, a carne de porco, o leite, tá ali, mas também tá mais ou menos, não tá tão ruim, né? Eu acho que vai continuar bom, né? Só que a gente sempre aquele medo que a gente não sabe, que eu falei, a gente não sabe o pico desse negócio, não sabe quanto tempo vai durar isso aí, né? Você não sabe se é meses, um ano, 2, né? Às vezes não... Fica assim, mas eu tô otimista que eu acho que as coisas vão continuar. Eu acho que o agronegócio vai continuar em alta, né? O que vai segurar de novo o país, né? Eu acho que é o agronegócio, né? O senhor entende que as exportações estão equilibradas nesse momento e isso ajuda também? Nossa, o que está ajudando é a exportação, né? Porque o mercado interno aqui está complicado o negócio de carne, né? Mas a exportação está ajudando bastante, né? Não importa se você é a maior ou a menor. O que importa são as atitudes em relação ao associado, que é o dono dessas instituições, que precisam seguir fortes e pujantes. Hoje no quadro Relembrando, vamos mostrar uma matéria feita em agosto do ano passado, quando o governo catarinense sancionava a lei de benefícios aos municípios exportadores. A nossa equipe foi ouvir os prefeitos sobre os impactos nas contas públicas. Revejam. Produzir alimentos em Santa Catarina é quase uma doutrina, porque só nós temos agricultores determinados que enfrentam a burocracia pública e o esquecimento social sem jamais baixar a guarda.
Mas eis que depois de quase 2 décadas de espera e de um embate político interminável, a questão do retorno do ICMS para os municípios exportadores foi resolvida. A lei, que passou em 2015, recebeu só agora a sanção governamental. Trocando em miúdos, quem trabalha de fato e industrializa ficará com 90% do ICMS gerado. Para o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, esse decreto só oficializa a lei de partilha e que os municípios já sentem um retorno financeiro. Na verdade, ele só regulamenta uma lei que já existe desde 2015 e que já está dentro desses parâmetros de 90% e 10%. Ele só regulamenta, não muda efetivamente nada, porque essa questão já foi solucionada pela lei e a partir de 2016 os municípios já estão recebendo os 90% e os 10%. Mas há quem ainda prefira esperar um pouco mais. O prefeito de Ceará, Kiko Canali, e o de Concórdia, Rogério Pacheco, acham que o impacto propriamente dito acontecerá a partir de 2021, quando o retorno de ICMS será sentido de fato. E tivemos uma vitória, pequena, mas era esperado há muito tempo isso. Eu acho que nós, aqui da região produtora, do agronegócio, produz muito, tem muita coisa a se fazer, tem muita infraestrutura que deve ser trabalhada. Mas o impacto que os municípios vão ter será a partir de 2021. Esse cálculo é feito agora, essa análise é feita agora, comparado inclusive com os números que vão ser concluídos em 2019, e essa ampliação do valor agregado dentro da exportação, que aí vai ficar para 90% para o município de origem que industrializa esse produto, ele seria a partir de 2021. Na Assembleia Legislativa, os deputados defensores dessa mudança agradecem pelo respeito a quem produz. Essas indústrias têm as suas matrizes instaladas nos portos, e o que acontecia até antes do decreto? O ICM, agregado em todo o produto, ele acabava ficando 70% no porto, aonde está a matriz dessa empresa, e não aonde estão as plantas, aonde tem o produtor, aonde tem o problema de transporte, aonde tem o problema de infraestrutura toda, onde tem o problema do meio ambiente, onde estão os dejetos dos suínos. Mas ainda há uma segunda boa notícia para os municípios exportadores de proteína animal. As vendas internacionais no primeiro semestre em Santa Catarina foram extraordinárias. Quer dizer, já vem mais dinheiro para o cofre das prefeituras. Santa Catarina nunca exportou tanta proteína animal como no primeiro semestre deste ano. Foram milhares de toneladas embarcadas e milhões de dólares nos cofres do estado. E sabe por quê? Porque a ótima sanidade catarinense contribuiu para esse cenário positivo. Nós vimos de 2 anos muito complicados, Os últimos 2 anos foram anos que mostrou assim uma dificuldade muito grande, o comércio internacional restringiu muito e tal, Esse ano nós tivemos uma virada muito grande, forte, infelizmente baseada num problema sanitário um dos grandes compradores nossos, que é a China, mas, do outro lado, favoreceu o nosso comércio. Então, isso, sem dúvida, não era esperado, mas, sem dúvida, traz bons resultados para a produção. E assim se fez justiça, porque agora quem ganha é a sociedade produtiva. Depois dos comerciais, nós vamos mostrar os benefícios de produzir novilhos precoces em Santa Catarina e revelar por que a soja se tornou o fiel da balança comercial. Considerado o grão rico do agro, a soja vai ganhando o mundo e gerando riquezas por todo canto. A soja alcançou aí, passou de R$100 a saca ao produtor. Frigoríficos que abatem novilhos precoces em Santa Catarina vem vantagens nos protocolos da SIDASC. Hoje, o novilho precoce, não existe uma linha dentro do frigorífico que ele é valorizada. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, OSESC, Sescope Santa Catarina, Sescope Nacional e Fertilizantes Fecoagro.
Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura, utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Às vezes você nem percebe o quanto o cooperativismo está presente na sua vida. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar de Santa Catarina, ele leva desenvolvimento econômico e bem-estar para toda a nossa população. Se você já é parte desse sistema, orgulhe-se disso. E se você ainda não é, procure a cooperativa que mais combina com você. O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da Epagre ou da cooperativa e retire sua autorização. FECOAGRO e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. FECOAGRO, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. Nos últimos 7 anos, a produção de soja abocanhou mais de 170 mil hectares de área, se tornando assim a rainha do campo em Santa Catarina. Ela sozinha representa quase 11% do volume de exportações do estado. Mas a cadeia vive um dilema: seguir assim apostando num único comprador ou olhar para o horizonte das oportunidades? Os especialistas têm o caminho. Esse grãozinho aí, todo garboso, é o rei do campo. Só em Santa Catarina são mais de 680 mil hectares de terras destinados exclusivamente a ele. Hoje, Campos Novos, com 60 mil hectares, e Abelardo Luz, com outros 46 mil, são os dois maiores produtores do estado. Juntos, eles respondem por mais de 440 mil toneladas. Outro dado importante: entre a safra 2012 e 2013 e a última agora, 19 e 20, a área plantada de soja cresceu 170 mil hectares em Santa Catarina. Ou não é um grãozinho de respeito? Consolidado como o maior exportador mundial de soja, o Brasil agora também se posiciona como o maior produtor. E as vendas externas foram recordes nos últimos tempos. De janeiro a junho, por exemplo, o Brasil vendeu mais de 50 milhões de toneladas. Isso representa 70% de tudo que foi exportado pelo país. E Santa Catarina, apesar de tão pequenininha em tamanho, tem ajudado nessa proporção de vendas externas. Os embarques do complexo da soja somaram mais de 1 milhão e 100 mil toneladas, gerando quase 400 milhões de dólares em receitas. Isso significa que 11% de toda a soja exportada saíram daqui. Tem explicação tudo isso? Principalmente esse ano, com a alta do dólar desde o começo do ano, teve um atrativo muito grande e ao longo dos anos
ela vem aumentando na área de cultivo, né? Então, sempre a gente faz a comparação soja-milho. Então, o milho, apesar de ter uma produtividade, às vezes o dobro, o triplo da soja, em termos de rendimento no campo, a soja tem esse atrativo, né? Pelo apelo comercial, pela exportação, que é fácil, né? A exportação, ela tem essa disponibilidade fácil, a comercialização dela é bastante disponível, o agricultor faz mercado futuro também, com mais facilidade. E a questão esse ano muito fortemente o preço ligado ao dólar, né? O dólar chegando a próximo R$6, né? A soja alcançou aí, passou de R$100 a saca ao produtor. Então isso fez com que essa cultura ao longo dos anos, né, tenha esse atrativo, né? Principalmente em termos de rendimento financeiro. Haroldo tem razão. Do volume exportado de soja, 93% foram para a China, o nosso maior cliente. Mas ter um único comprador é bom? Enquanto o mercado chinês tiver essa dependência, a China ela importa basicamente quase 90 milhões de toneladas de soja anualmente. Essa soja vem do Brasil ou Estados Unidos, né? E a Argentina, que vende muito farelo. Mas o mercado chinês ele está em crescimento ainda, né? Então muitos falam ainda nós estamos vivendo o ciclo da soja, como vivemos no passado do ciclo do café, cana-de-açúcar. Então é um ciclo que vai ainda mais algum tempo, mas não é interessante essa dependência do único mercado, né? E abrir o leque dessas importações. Para manter a soja em evidência, o mercado precisa controlar a cadeia, para que não haja sobressaltos que possam tirar esse trem supersônico dos trilhos. A gente brinca aqui em Santa Catarina que tudo que se move no campo tem a mão vigilante da SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado. A mais nova ordem é um programa que leva segurança aos frigoríficos que abatem animais precoces. Para garantir um alimento saudável e nutritivo, a cadeia precisa seguir as rígidas regras da lei. Animais precoces criados em confinamento e que atendam os parâmetros de sexo, maturidade, conformação e acabamento. Esses novilhos fazem parte de um programa definido por lei estadual, os quais são monitorados pela SIDASC dentro de uma legislação específica. Através da plataforma Singem Mais, a companhia monitora os animais e, óbvio, facilita a vida do pecuarista. Segundo a SIDASC, Santa Catarina possui hoje 80 frigoríficos habilitados no abate de bovinos, mas apenas 13 se especializaram em cortes de novilho precoce. Afinal, o consumidor está mais exigente, querendo uma carne de melhor qualidade. Por isso, quem apostou nesse nicho de mercado está satisfeito, vendo um cenário promissor lá na frente. A gente veio até esse frigorífico para entender como funciona a dinâmica. Todos os lotes chegam com 24 horas de antecedência, ficam em isolamento, descansando, para só no dia seguinte seguirem para o abate. São animais com 30 meses de idade, em média, e pesam perto de 250 quilos cada. Aqui no frigorífico Bruering, a capacidade de abate é de 240 animais por semana. E todos de raça britânicas. Ao adotarem o abate de novilhos precoces, a empresa viu o mercado se expandir. Hoje, o novilho precoce, existe uma linha dentro do frigorífico que ela é valorizada. Então, tem diferencial de preço e tem diferencial também de rotulagem. Quando chega esse lote de animais precoces para abate, ele é identificado pelo veterinário e depois é rotulado na hora do abate à carcaça. Quando vai para a desossa, essa rotulagem é que faz a gente conseguir monitorar se a produção daquelas carnes selecionadas são realmente desses novilhos. Para fazer parte do programa Novilho Precoce, o pecuarista precisa consultar as regras e fazer um cadastro através do site da SIDASC. Em seguida, a companhia emite um registro para que o produtor possa ter todas as garantias. Afinal, o programa incentiva a produção de carne de qualidade, de animais jovens
bem terminados e com a melhor conformidade de carcaça. O programa Novilho Precoce é uma política pública que tem como finalidade, estimular o produtor a produzir animais que possam ser abatidos precocemente, ou seja, aqueles animais com até 30 meses, e para esses animais repassar um incentivo financeiro ao produtor rural no valor de 2,8% ou 13,5%, dependendo da característica dos animais, da tipificação desses animais no abatedouro. E o produtor tem que ficar atento, porque para que os objetivos do programa sejam atingidos, é importante ele ter um controle rigoroso do manejo reprodutivo, manejo sanitário do seu rebanho e também da genética dos animais. Aí vai outra informação importante para o produtor. É preciso observar alguns detalhes quando for preencher a guia de transporte para evitar surpresas desagradáveis. O sistema hoje ele tem um campo de preenchimento de motivo da desclassificação. Então isso é muito importante. Avaliando os dados do programa, desse primeiro trimestre desse ano, eu observei que a maior parte das desclassificações ocorreu por peso, falta de peso das carcaças. Então 25% dos animais foram desclassificados por peso. Então isso é muito importante, que o produtor fique atento e busque melhorar, verificar onde está a falha, onde está ocorrendo a falha no processo produtivo, De 2017 a 2019, o governo do estado repassou aos produtores, em forma de incentivo, 18 milhões de reais. E só nesse primeiro trimestre do ano foram mais 3 milhões. Quer dizer, o modelo é sustentável e vai gerar muitos dividendos ainda, porque o consumidor reconhece um produto de qualidade. Ponto final no programa de hoje. Esperamos que tenham gostado, afinal, estamos aqui para mostrar a força do cooperativismo e do agronegócio para o mundo. Uma ótima semana, um grande e cooperado abraço virtual para você e até o próximo encontro. Tchau!